uma coisa meio sádica. E não é assim que funciona. Por quê? E aí eu trago para vocês a questão 1009 do Livro dos Espíritos, que é espetacular. Dentre os vários espíritos top que estão ali respondendo, tem Paulo de Tarso, São Paulo, e ele compartilha conosco essa resposta, que é o seguinte: toda ação ruim que nós cometamos tem as suas consequências, um castigo. Só que aí ele vem abordar o que é o castigo. E ele fala, não é algo puramente eu gosto de ver vocês sofrerem, nada disso. O castigo é uma consequência natural que vem como consequência desse falso movimento, desse desvio do caminho divino da perfeição que nós temos que trilhar. É uma certa soma de dores necessária para que o espírito fique incomodado com aquele desvio e volte para o caminho certo. Então, o que seria essa soma de dores? Seria o arrependimento, a culpa, o desconforto ou até mesmo consequências físicas. Por exemplo, se eu como demais eu vou passar mal. É para me desgostar, para eu não querer mais cometer aquele erro que eu tenho as consequências, o castigo. Então, passar mal depois de abusar a comida é o castigo, para que eu fique, nossa, isso foi ruim, não estou gostando, é melhor eu não fazer de novo, é melhor eu voltar para o caminho bonitinho e ir embora. É assim que o castigo funciona. E um outro exemplo que o Paulo de Tarso dá é como se fosse uma agulhazinha incomodando. Então, o exemplo é o seguinte: eu estou aqui no caminho, seguindo aqui. Se eu desvio do caminho, vem uma agulhazinha me incomodando, vem a culpa, vem o arrependimento, vem uma sensação ruim, volta, aí eu volto, aí melhora, eu continuo. Eu desvio, volta a agulhazinha me incomodar, para que eu volte para o caminho que Deus quer que eu siga. Isso serve, gente, para qualquer erro, para qualquer desvio que nós façamos, não só a questão do aborto. Qualquer atitude errada que nós tomamos, vem a culpa depois, vem o ressentimento, vem o pesar, vem qualquer outra consequência ruim, para que a gente aprenda que aquele caminho não traz coisa boa. E uma outra coisa muito importante: se a gente quiser, eu acho culpa um sentimento péssimo, vamos terminar com esse negócio, eu não quero mais sentir culpa. Vocês sabem qual que é o nome que nós damos para quem não sente culpa? Psicopata. É o termo médico para quem não sente culpa, não sente remorso das coisas ruins que faz. É o psicopata. Pessoas normais têm que sentir culpa, têm que sentir um remorso, uma coisa ruim por ter feito algo ruim. É assim que funciona. É o caminho pedagógico e amoroso que Deus tem conosco quando nos desviamos do caminho reto. Então, vamos entrar agora de fato na proposta que o Kiko me pediu para trazer, quais são as consequências do aborto. Porque nós vimos, o aborto é uma infração à lei divina, e nós vimos, toda infração à lei divina, todo desvio traz consigo consequências ruins, para que nós vejamos, olha, não é por aqui que é para eu continuar, deixa eu me corrigir. Então vamos falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Não sei se vocês sabiam, mas tem estudo, tem pesquisa, tem artigo científico falando das consequências do aborto para a mulher. E é por isso que quando a gente vai, eu me preocupo com aquela mulher, como de fato eu vou ajudar aquela mulher. É entendendo tudo isso aqui que nós vamos conseguir planejar estratégias para de fato ajudar as mulheres ali no desespero. E alguns artigos para a gente começar a conversar. Olha que dados fortes. Uma mulher, após cometer o aborto, ela tem mais chances de transtornos mentais, depressão, ansiedade, esquizofrenia. Ela tem mais chances de se tornarem abusivas de álcool, de tentarem suicídio, até mesmo de desenvolver câncer de mama, porque muitas vezes o aborto ele envolve tomar alguns remédios, alguns hormônios que desenvolvem câncer de mama, aumentam as chances de serem internadas por questões psiquiátricas, aumenta a chance de tentativa de suicídio, aumenta a chance do uso e abuso de drogas e também um dado muito forte,
de todas as mulheres lá nos Estados Unidos, onde o aborto é permitido, se você pegar 100 mulheres, 10 delas têm algum transtorno mental decorrente do aborto. É muita mulher. De cada 100, 10 têm algum problema decorrente do aborto. É muito sério, é um dado muito forte. Imagina se a gente conseguisse prevenir isso, o quão mais saudável não seriam as mulheres, se a gente fornecesse melhor essas informações para que elas tenham conhecimento e consigam tomar as melhores escolhas com base nisso aqui tudo. E tem mais. Tem um estudo que saiu ano passado, também mostrou o aborto associado com problemas mentais, com ideia e tentativa de suicídio, com uso de álcool, substâncias e outras drogas. Além disso, a síndrome pós-aborto. Esse é muito interessante, é um termo novo que vem surgindo, que é o seguinte: quem já viu em filme um soldado que volta da guerra, só que ele fica revivendo aqueles momentos, ele vê o helicóptero voando, ele se sente na zona de guerra, o que a gente chama, de transtorno de estresse pós-traumático. Isso acontece no aborto também. A mulher fica revivendo aquilo ali, é a síndrome pós-aborto. Também desenvolve transtornos afetivos. E uma coisa muito interessante, a gente tem um estudo comparando mulheres que tinham uma gravidez indesejada, ou seja, elas não estavam programando, não queriam aquele filho, mas mantiveram com a gravidez. E comparou com as mulheres que fizeram o aborto. As mulheres que procuraram o aborto se saíram pior em todos esses indicadores do que as mulheres que mantiveram a gravidez mesmo sendo indesejada. Ou seja, uma gravidez indesejada ainda assim é melhor para a mulher do que recorrer ao aborto. Isso falando, de pesquisa científica, de indicadores de saúde mental, de suicídio, de uso de álcool, de abuso de drogas, de câncer de mama. A mulher fica melhor sem o aborto, segundo as pesquisas. Além disso, essa pesquisa saiu em julho deste ano. Eu sou de Juiz de Fora, Eu estava no ônibus vindo para Leopoldina, lendo o artigo ali para poder atualizar ao vivo para vocês aqui o estudo. E olha que interessante, eles analisaram 1.200.000 mulheres no Canadá, um país onde é permitido o aborto. Por 17 anos foram acompanhando essas mulheres e foram ver o que aconteceu. Melhorou, piorou, teve aborto, não teve aborto, o que aconteceu? Resultado que saiu, está fresquinho, tem um mês esse estudo. As mulheres que procuraram o aborto tinham quase 3 vezes mais chance de se tornarem dependentes de álcool ou de outras drogas, quase 2 vezes mais chances de tentarem suicídio, o dobro, dobrava o risco de suicídio nas mulheres que buscavam o aborto. E muito curioso dado é que esses indicadores eram piores nas mulheres mais jovens. Quanto menor de 20, 25 anos, a mulher se saía pior ainda buscando o aborto do que uma mulher mais velha, por exemplo. Isso chama atenção porque muitas vezes a gente ouve: tadinha, ela é tão jovem ainda, tem uma vida inteira pela frente, essa gravidez vai dificultar, vai acabar com a vida dela. Mas é justamente a mais jovem que se sai pior quando busca o aborto comparada com a mulher mais velha. E também, se já é o 2º, 3º, 4º aborto, a mulher fica pior ainda. Então, quanto mais jovem e mais abortos ela buscar, pior ela vai ficando. E aqui eu quero que vocês vejam esse gráfico que eu trouxe aqui, é a quantidade de mulheres que ficam hospitalizadas por questões psiquiátricas, que vão ser internadas por esquizofrenia, por ansiedade, por transtorno bipolar, enfim. Quantas mulheres vão internadas? E reparem, a linha de baixo são as mulheres que mantiveram a gravidez normal. E a linha de cima, olha a diferença, são as que buscaram o aborto. Ou seja, a diferença ali, aquela bocona toda, é justamente as mulheres que não buscaram o aborto para as mulheres que buscaram o aborto em cima. Ou seja, muito mais internações psiquiátricas entre as mulheres que buscaram o aborto. É quase o dobro. Passou aqui de 6 para 14 mulheres buscando internações por questões psiquiátricas em decorrência do aborto. E qual que é o dado mais sério e mais importante? Essa diferença se manteve por 17 anos depois do aborto. A mulher, ela sofre as consequências
por quase 2 décadas depois de buscar o aborto. Então, que a gente possa ficar com esses dados em mente para pensar: como eu posso ajudar as mulheres de verdade? Será que eu trazer para ela um trauma que vai durar 17 anos é uma boa escolha para aquela mulher? Não é para mim, não é para você, é para aquela mulher no desespero. Será que essa opção de aumentar esses indicadores todos que eu falei para vocês é uma boa ideia? Você ofereceria isso para uma pessoa que você confia, para uma pessoa que você ama? Eu tenho uma pílula aqui que vai aumentar a sua depressão, que vai aumentar a sua chance de usar álcool, de ser internada. Você daria essa pílula para alguém que você ama? É isso que nós estamos conversando. E agora, entrando um pouco nos mais alguns efeitos, até alguns dados mais interessantes, que é o seguinte: metade das mulheres relatam sentimentos negativos após o aborto e 10%, ou seja, a cada 100, 10 mulheres vão ser classificadas como complicações psiquiátricas graves, a ponto de ser internada mesmo por causa do aborto. E 1/3, a cada 100 mulheres, 33 vão querer engravidar novamente para tentar compensar aquela gravidez perdida de tamanha consequência que ela está experimentando daquele aborto. E por fim, até mesmo o aborto é discriminatório contra as mulheres. Os bebês de meninas têm mais chances de serem abortados do que os bebês de meninos. Então, até nisso, as mulheres saem por baixo no momento do aborto. Até na hora de escolher qual bebê que eu quero, as pessoas escolhem mais os meninos do que as meninas. Então, de todos os lados, até para o bebê quanto para a mãe, as meninas saem pior buscando, recorrendo ao aborto. E para a gente juntar agora nas consequências espirituais. Repare, tudo que eu mencionei para vocês é artigo científico, é pesquisa, é estudo, é coisa médica. E também o espiritismo tem com o que agregar nessa nossa discussão. Para o profissional de saúde, para o médico, para a enfermeira que está facilitando o aborto, também tem consequência negativa. O André Luiz, no livro Nosso Lar, o primeiro livro da série, no capítulo 31, ele diz... Ele conta o seguinte: ele estava na portinha do nosso lar ali e ele vê uma mulher tentando subir e invadir o nosso lar por um caminho fajuto. Estava lá. Aí ele: nossa, vamos ajudar esse espírito? Vamos lá. Aí o mentor: dá uma olhadinha com calma nela. Ele olha assim: tá normal, vamos lá ajudar. Olha direito. No que ele olha de verdade, ele vê aquela mulher ali com várias manchinhas, vários pontinhos no perispírito dela, marcado, manchado. Aí ele pergunta: o que é isso? O mentor diz: cada pontinho desse é um bebê que ela ajudou a abortar, a matar. E marcou isso no perispírito daquela enfermeira, que o irmão do livro diz: trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje, de tamanha perturbação que isso trouxe para a enfermeira que cometia os abortos lá no livro do André Luiz. E também para o bebê. No livro dos Espíritos também tem uma pergunta que é o seguinte: e para o bebê que está sendo abortado, o que acontece? E a resposta é uma existência nula a ser recomeçada. Privou, não permitiu que aquele espírito passasse, tivesse uma vida para que ele conseguisse se desenvolver, passar pelas provas, pelas expiações necessárias ao seu desenvolvimento. Fechou uma porta sagrada da reencarnação para um espírito que vai ter que ser recomeçado novamente. E além disso, ela pode, o espírito, desenvolver graves desafetos contra a mãe e obsediá-la. E a gente tem exemplo disso no livro No Mundo Maior, que é o 5º livro da série André Luiz. O André Luiz está acompanhando um processo de aborto acontecer ali, só que espiritualmente ele está vendo tudo o que está acontecendo. E olha que cena impactante. O bebezinho reagia ao ser violentado, se aderindo, segurando desesperadamente as paredes da placenta, do útero da mãe ali. A mente do bebezinho começou a se despertar, a ter consciência a partir do momento que o aborto ia acontecendo. E raios escuros partiam da mãe e também do bebê nesse momento todo ali, mútuo de infelicidade. O filhinho que não chegara a nascer se transformava em perigoso parasita do psiquismo materno. E olha
a fala do bebê após o aborto eu trouxe para vocês. Vingar-me-ei, você vai me pagar, não te perdoarei. Você me fechou as portas da oportunidade redentora, trouxe, à tona a minha razão, o lodo da perversidade que estava dormindo dentro de mim, o bebê falando, Me negou o recurso da purificação e agora estamos unidos e vou te arrastar para o abismo. Você não me quis para o serviço do amor? Agora estamos juntos e vai ser minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Ou seja, essa mulher de presente ganhou um obsessor sério, com sérias revoltas contra ela, em decorrência do aborto. E além disso, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz volta dizendo que para a mãe e para o pai envolvido ali no processo do aborto, também tem consequências, dizendo que o aborto é seguido por choques traumáticos no corpo espiritual. Quantas vezes o aborto acontecer? E que as mães, o remorso, gruda dentro delas e se mistura com as vibrações de angústia, de revolta e de vingança que os espíritos tinham. Então, essas vibrações todas que eu mostrei para vocês, essa fala forte do filho abortado, isso se assemelha, vem e junta com o espírito da mãe, essa sensação de vibração, esse remorso, essa culpa. E tudo isso pode estar causando aqueles outros transtornos mentais que eu trouxe para vocês, esse desequilíbrio por causa do desajuste com as leis divinas. E aí, e agora, já era. Então, pesou o clima. Depois que pesou o clima, quais são as alternativas? A gente contando aqui, trabalhando juntos aqui, entendendo que o aborto não é uma boa opção para a mulher que está ali envolvida. Não é para mim que estou de fora opinando, não. É para a mulher envolvida, para o espírito envolvido, para o profissional de saúde envolvido. O aborto não é uma boa opção por ser uma infração da lei divina. E agora? E a mulher que está no desespero, que não sabe o que fazer e descobriu uma gravidez? Como ela pode proceder? Quais são as alternativas para ela? E, sorte a nossa, tem muita alternativa bacana acontecendo. Nós temos, eu não contei para vocês, mas tem um tipo de aborto que a mulher toma um remédio para poder começar a expelir o bebê. Só que ela pode se arrepender no meio do caminho e tem um outro remedinho que reverte essa primeira pílula que ela tomou. Eu me arrependi. Ela consegue reverter até certo ponto o aborto. Tem linhas telefônicas, tipo o SOS Prece, só que para mães desesperadas. Nossa, descobri a gravidez, eu não sei o que fazer, me ajuda, me orienta, me dá uma luz. Tem pessoas de plantão para poder atender essas mulheres, igual no SOS Preces que vocês têm aqui, não tem, que eu vi o adesivinho aqui? Igualzinho o SOS Preces, tem linhas telefônicas de plantão para atender essas mulheres, tem apoio material, muitas instituições, ONGs, instituições filantrópicas que ajudam materialmente as mulheres que têm dificuldade para poder manter a gravidez. Ontem eu fui na Rádio Princesa, eu descobri que em Maringá, uma cidade aqui no Paraná, ela tem uma instituição, como é que chama? Sim, a vida, de que ela fornece o apoio material, ela tem um local para a mulher ter o filho ali com ela, ela paga os exames, ela está por todo o processo ali, ela consegue ajudar as mulheres que estão nessa situação, e até mesmo a distância por telefone, tem como ter a rede de contatos para poder auxiliar. Então tem vários projetos que não são tão divulgados, infelizmente, acontecendo para fornecer o auxílio para a mãe e para o bebê. E no final das contas, depois de dar toda essa chance, se a mãe não quiser, tem a adoção. Tem várias famílias querendo ter filhos e não conseguem, e tantas pessoas querendo se desfazer de crianças. Vamos fazer essa ponte, vamos juntar, o útil ao agradável e ajudar as pessoas. Além disso, isso é uma iniciativa, o Banco Nacional de Fraldas, é uma iniciativa lá dos Estados Unidos que eu achei muito bacana e seria muito bom ter aqui no Brasil algo parecido. Em várias cidades ao longo do país tem instituições, um Banco Nacional de Fraldas mesmo, que fornece fraldas, a mulher consegue sacar a fralda e outros recursos, mamadeira, fórmula, para poder ser auxiliada nesse processo todo. E por fim, mas não menos importante, os cuidados após o aborto para as mulheres que já optaram pelo aborto. Elas não podem ser
marginalizadas, deixadas de lado. Por quê? É uma transgressão da lei divina? Sim, mas todos nós temos as nossas transgressões da lei divina e nem por isso nós queremos ser abandonados. A questão é, nós não concordamos, mas devemos acolher como irmãos fraternos. O exemplo clássico é Jesus com a mulher adúltera na Bíblia. O que ele faz? A mulher, cometeu a traição e pela lei ela tinha que ser apedrejada, morrer de pedrada. O que ele faz? Ele acolhe ela, protege da barbaridade que o pessoal ia cometer, ia matar ela na pedrada, mesmo ela sendo culpada, ele protege ela. Os acusadores vão embora. E o que Jesus fala com ela no final? Isso é fundamental. Porque muitas pessoas querem só acolher e parar aí. O acolhimento é fundamental, mas não é a parte mais importante. Ele acolhe, protege ela da barbárie, do pessoal lá que quer tacar pedra. Só que o que ele fala? Tadinha de você, esse mundo é tão difícil mesmo, eu te entendo tranquilamente. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Vá e não peques mais. Ele alertou. Porque, gente, quem ama orienta o caminho certo. Ele protege, claro, da barbárie, não vamos escorraçar essa mulher, mas ele aponta o caminho, minha filha, o que você fez não está certo. Não peca mais, vai pelo caminho reto. Só que o que Jesus fez depois? Ele foi atrás para poder ver o que ela fez da vida, se ela voltou para o Ricardão ou não. Cada um com a sua consciência. Ele acolhe, orienta e segue a sua vida com o seu livre-arbítrio. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos acolhendo, falando, olha, você que já passou por isso, não é para se sentir isolada, escorraçada, mas o que você fez não está certo. O caminho é esse. E vai. Eu não vou atrás ver se fez, deixou de fazer, o que mudou e não mudou. Aí é com cada um. É o livre-arbítrio agindo. Então, essa questão do cuidado pós-aborto é muito importante para a gente entender quais são as etapas. Me arrependi, fiz, e agora? Só me arrepender basta? É o primeiro passo, mas não é o único. O arrependimento é o primeiro, mas sozinho não basta. Tem que vir a expiação e a reparação. Então, não é eu esconder o problema embaixo do tapete como se fosse resolver. Isso vale para qualquer erro nosso, tá? Não só o aborto. Se eu esconder debaixo do tapete, o problema vai sumir? Vai continuar ali. E volta e meia eu vou lembrar dele, eu vou sentir remorso, eu vou querer fugir do problema, mas o problema vem atrás de mim. Aí já era. Eu preciso encarar ele de frente, me arrepender, expiar e reparar o meu ato. Então, que do ódio venha o amor, que eu me engaje num trabalho voluntário, que eu me engaje no orfanato, na casa espírita, num trabalho voluntário que seja, que eu transforme o meu ato infeliz numa coisa boa, que ele se frutifique depois em atos de conversão e de reparação. Então, gente, com isso, eu quero fechar com vocês com duas passagens muito bacanas. A primeira, de novo, eu volto na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que ele diz o seguinte, muito bonito: filho pródigo, da parábola do filho pródigo que se isola, deixai o vosso voluntário exílio, ou seja, nós voluntariamente nos afastamos da lei divina e ficamos longe porque nós queremos estar longe, porque senão a gente se arrependia, espiava e reparava. Nós, por vontade própria, escolhemos nos afastar do caminho e ficar lá. Deus o tempo todo está nos chamando para voltar. Se encaminhem para os vossos passos, para a morada do Pai. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Ou seja, para todo e qualquer equívoco, incluindo o aborto, que nós cometamos, nós estamos desviando da lei divina. Só que Deus está o tempo todo nos convidando, volta para cá, vem para a casa do Pai, Ele está de braço aberto, pronto para festejar a nossa volta. Não é só receber, é festejar. Tanto é que Jesus disse, há mais alegria no céu quando um pecador se converte e vai. Então, que isso, de novo, serve para qualquer erro que a gente cometa, que Deus está pronto para nos receber, Ele quer que a gente falta a gente. Vocês já viram aquela pintura que tem Deus esticando o dedo e Adão esticando o dedo também? Já viram aquela pintura assim, dos dedinhos se encontrando? Quando vocês saírem daqui, joga na internet e olha de novo essa pintura. Repara, a mão de Deus na pintura está esticadona. Assim, eu quero chegar. A mão de Adão está assim, ó.
todo molenga? É a gente. Deus está buscando a gente e a gente está assim com preguiça, ou não quer, ou faz, né, corpo mole. Deus está querendo buscar a gente, mas a gente só tem que esticar o dedinho. Deus está ali já, ó. A gente só tem que esticar o dedinho para completar essa união. E eu termino com uma epístola de Pedro, uma carta de Pedro que está na Bíblia, que, a depender da tradução, a caridade ou o amor cobre uma multidão de pecados. Então, de novo, para qualquer erro, inclusive o aborto, que nós cometamos, tem como voltar atrás? E vai, né? Todo erro vai ser reparado eventualmente. Só basta a gente querer. Então, gente, com isso, eu só vou concluir com vocês o que a gente foi abordando, que a vida começa na concepção. Aquele ali eu acabei não comentando com vocês, mas o movimento do aborto, ele surgiu com uma mulher, né, que defendia um negócio de limpeza racial mesmo, de separar os melhores dos piores. O movimento pró-aborto surgiu dessas ideias. Além disso, a mulher fica pior depois do aborto. O aborto é um desvio da lei divina e todo desvio pode ser e será consertado eventualmente. Então, eu agradeço vocês aqui a presença. Para quem quiser, eu mandei para o Kiko. Esse aqui é um livro que eu mesmo escrevi sobre o aborto, sobre essa temática toda. Tá aí, deixei com o Kiko para ele poder divulgar para vocês. E quem quiser ali, tá o meu e-mail. Quem quiser falar, Caio, eu detestei sua palestra, pode mandar, estou ali para receber. Quer mandar alguma coisa, uma dica, uma sugestão, um comentário, fiquem à vontade. E no mais, é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crise existencial, pode ter também, sempre bem-vindas. Claro. Eu sofri 2 abortos. Eu não sabia, eu estava grávida, eu estava tomando 12 medicações, porque a tuberculose renal não é só 6 comprimidos, são 12. Você tem que tomar em jejum de um tempo e tranquilo. Aí eu não sabia que estava grávida. Aí eu perdi o pior. Eu tenho alguma responsabilidade? Segundo, aí logo depois do tempo eu engravidei novamente. Aí eu parei de tomar o remédio da tuberculose para segurar essa criança. Hoje está com 35 anos. No segundo aborto que eu sofri, a criança veio e me chegou na trompa de falópio esquerda. Eu já estava com 4 meses de gravidez, tive doença interna. Fui para o hospital, teve que retirar minha trompa e a criança não está aqui. Eu tenho alguma responsabilidade sobre isso, porque eu, no primeiro, né, não sabia, tive que parar de tomar o remédio, porque isso foi cair. No outro, eu me prejudiquei, porque eu perdi o esquerdo de ter parado de segurar tudo. Então, sobre a primeira gravidez dos remédios, a culpa não é sua, porque você não sabia qual remédio tinha culpa ou não na gravidez. Isso aí seria mais a responsabilidade. Depois eu falei com outra prova, eu perguntei para o médico. Eu falei, não, deve ser isso que fez. Então, para a primeira gravidez, que você não tinha como, né? Eu corri o risco. Então, isso. E para a segunda, esse aborto por risco de vida da mãe é o único que dentro do espiritismo é permitido. Então, mas... Eu comi mesmo, eu parei, não falei comigo. E quem trata de tuberculose é muito. Então. Eu ia pegar os remédios, mas eu não tomava. Só que com isso, eu perdi por isso. Então, aí tem a diferença que a gente chama aqui de o aborto induzido, é a mulher que voluntariamente não quer essa gravidez e vou lá para tirar esse bebê. Esse é o aborto induzido, provocado, que a gente chama. E tem o aborto espontâneo, que possivelmente foi o seu caso, de que por causa dos remédios que você não sabia e o médico não te informou adequadamente, aí acabou. Então não foi... Tudo que Deus avalia é a intenção do processo. Então você não tinha intenção, você não sabia, você não tinha como saber disso. Então, possivelmente, não tem isso. E a segunda, no risco de vida, né? Foi uma gravidez ectópica, que a gente chama, foi fora do lugar. Ela... Oi? Antigamente o médico falava de Isso. Então, aí, num risco de vida da mãe, está autorizado tirar o bebê. Então, mas aí, no negócio de salvar, não foi culpa sua, entendeu? Não é culpa sua se a trompa rompeu ou não rompeu.
Então, aí com o médico, entendeu? Mas por você, não tem nenhuma responsabilidade por sua parte. Você não tem como comandar onde que o bebê vai implantar na sua barriga e nem se vai romper ou vai deixar de romper. Então, se fosse por opção sua, aí é outra história. Agora... Mas eu sofri do mesmo jeito que eu tivesse perdido o filho do cabelo branco. Não, claro que o luto é um processo, mas o luto... Então, mas o luto é diferente do remorso, são coisas separadas, são sentimentos separados, ideias separadas. O luto, perder um bebê, um filho adulto, um pai, é um sentimento. Agora, provocar um crime à lei divina e sentir a culpa disso é outro sentimento. A diferença de culpa e não culpa é intenção. Teve intenção, tem culpa. Isso. Não tive intenção. Então. Então pronto, teve culpa. Eu quero deixar aqui um depoimento que sirva para muitas mães que têm filhos adolescentes, tá? Eu tenho uma filha que hoje tem ela engravidou aos 14. Eu estava passando um momento muito difícil de vida, porque ela foi mais aos 8 anos. Eu desconfiei, levei no médico. Doutor, fez a transformação. Eu estava de 4 a 5 meses de gravidez. Eu trabalhei no hospital, eu subi todas as contas que se usavam só fazer o amor. Mas eu saí do consultório do doutor e eu falei para minha filha: se você está gerando, vai deixando assim. E a partir de agora, a gente não fala mais sobre isso, porque muitas mães, às vezes, põem tanta pressão no jovem, que o jovem não aguenta, porque ele não é apoiado, e ele vai lá e faz tudo. E hoje o meu neto vai fazer 16 anos, e a minha filha teve uma doença autoimune, que ela não pode engravidar. E se eu interrompo essa gravidez, eu não poderia ter mais um filho. Entendeu? Eu quero deixar bem claro que a família tem que apoiar também. Não botar pressão, não jogar na cara e acolher com muito amor. Porque uma pessoa com 14 anos não tem cabeça. Eu fui julgada, eu fui condenada. Não tem enviado minha filha na minha. Meus parabéns pela sua conduta. Eu falei, não, se eu quero viver, por que eu vou tirar essa pessoa? Depois conversa mais, a gente precisa encerrar para liberar as Eu pessoas. só quero deixar isso. Pode fazer a sua consideração final. Bom, gente, de consideração final, primeiro te parabenizar pela postura e mostrando então que pode ser difícil, né? Pode ser uma situação complicada, claro, né? Cada família com a sua particularidade, mas a questão é, cometer um desvio não é a melhor opção para ninguém envolvido. Vai ser difícil, mas vai ser pior se buscar, né? E de novo, para as que buscaram, tem solução também, mas que fique a mensagem de não buscar, né? De que o aborto não deveria, a partir de agora, que o conhecimento chegou até vocês, ele não deveria ser uma opção viável para vocês, para as filhas de vocês, para quem vocês, parentes próximos, né? Mostrando que, para o bem da pessoa envolvida, da mulher, o aborto não é uma opção, né? Que agora, a partir de agora, com conhecimento, vem aquela frase, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com grandes conhecimentos, agora, as responsabilidades vêm. Então, no mais, era isso. Agradeço muito a presença e, né, a atenção de vocês e obrigado, gente. Obrigado. Nós agradecemos o Caio pela gentileza de vir, Leopoldina, teve na